É de 90% a probabilidade de chover 10 milímetros, prevê o Climatempo. A temperatura que é de 25 graus aqui no sítio histórico da cidade, terá máxima de 32 graus Celsius. A umidade do ar é de 90%. É domingo 23 de maio. Chegamos aos 143 dias do ano e faltam 222 para terminar 2021. É dia de São João Batista de Rossi. Também é o Dia Mundial da Tartaruga e o Dia da Juventude Constitucionalista. Esta é a edição 26.313 do Jornal da Manhã. O que conta a história? 1568. A Holanda declara a independência da Espanha. 1789. Prisão de Tomás Antônio Gonzaga pela participação na Inconfidência Mineira. 1830. Inaugurado o primeiro ramal ferroviário para transporte de passageiros das Américas ligando Baltimore a Ohio. 1930, o dirigível Graf Zeppelin faz sua primeira viagem ao Brasil. 2014, 7 pessoas, incluindo o atirador, são mortas e outras 14 ficam feridas em uma matança perto do campus da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara. O que é destaque nesta edição? Ações para conter chegada de variante indiana ao Amazonas seguem sem definição. Manaus vai sediar encontro para discutir a destinação do lixo na cidade. Após ordem da Justiça, IBAMA restabelece regras sobre exportação de madeira. Auxílio emergencial. Caixa paga a segunda parcela nascidos em julho deste domingo. Corrida de 100 quilômetros em montanha na província de Gansu, no noroeste da China, termina com a morte de 21 pessoas. Agora no Jornal da Manhã, especial de domingo. 6h35. E vamos às nossas primeiras notícias. O comando do 9º Distrito Naval informou que, com os demais órgãos competentes, acompanha diariamente os níveis dos rios Solimões, Negro e Amazonas. E no período da cheia, a Marinha está alertando os condutores que durante a navegação, ao se aproximar de comunidades ribeirinhas, a navegação ocorre em baixa velocidade e de forma segura, pois as ondulações, os banzeiros provocados pelas embarcações podem danificar e até destruir as residências construídas próximas às margens, causando grandes prejuízos e acidentes graves. A Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental publicou portaria normativa determinando a redução da velocidade das embarcações nas áreas residenciais e rurais ribeirinhas. Um total de 16.639 famílias já tiveram sua produção agrícola afetada pela cheia do Amazonas. Entre as principais culturas estão banana, hortaliças, mamão e mandioca. O levantamento foi realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado. O Amazonas confirmou mais 3 mortes por Covid neste sábado, todas ocorridas nas últimas 24 horas. Com isso, o número de vidas perdidas para a doença chegou a 12.915. O estado registrou também 515 novos casos de Covid, totalizando 382.150 casos confirmados. Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. Órgãos de saúde do Amazonas se reuniram neste sábado por conta da variante do coronavírus identificada na Índia como a B1.1617, que já possui casos confirmados aqui no Brasil. Apesar do encontro, as ações para conter a chegada da variante ao Amazonas ainda não foram definidas. Segundo o governo, a vigilância em portos, aeroportos e fronteiras ainda é discutido pela Fundação de Vigilância em Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Os órgãos devem apresentar nos próximos dias um plano de ação para autoridades competentes focado no monitoramento e identificação da variante B.1.617 e das demais em circulação. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesse sábado que ainda não há sinal de transmissão comunitária da variante indiana da Covid-19 no Brasil. O ministro também anunciou a implantação de barreiras sanitárias no país
para conter o avanço da variante identificada em um paciente internado no Maranhão. A Caixa Econômica Federal paga neste domingo a segunda parcela do auxílio emergencial para mais um grupo de trabalhadores. Quem recebe desta vez são os beneficiários trabalhadores nascidos em julho e que não fazem parte do Bolsa Família. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, informou neste sábado, em nota oficial, que restabeleceu por ordem da Justiça as regras da Instrução Normativa de 2011, que exige a autorização do Instituto para exportação de produtos e subprodutos madeireiros de espécies nativas. A norma tinha sido suspensa em fevereiro do ano passado pelo presidente do IBAMA, Eduardo Bin, afastado do cargo na última quarta-feira por ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da Operação Aquanduba. O despacho de Bin facilitou a remessa de madeira brasileira para o exterior. De terça a quinta-feira será realizado aqui em Manaus o terceiro encontro municipal Lixo Zero. O evento, que no ano passado ganhou do Instituto Lixo Zero Brasil o prêmio de melhor iniciativa do segmento no país, vai reunir representantes do poder público, organizações não governamentais, cooperativas de reciclagem, empresas, entre outros, para discutir a destinação do lixo na cidade. O evento procura também divulgar as boas práticas adotadas e identificar pontos de melhorias. O encontro é gratuito e será transmitido online pelo Instagram no @Manaus Lixo Zero. De acordo com o embaixador do Instituto Lixo Zero em Manaus, o diretor da Adamata Consultoria, o biólogo Daniel Santos, essa terceira edição do evento vai apresentar uma série de iniciativas que contribuem com o meio ambiente. Nossa intenção é que os participantes, através dos bons exemplos já praticados na cidade, sintam-se motivados a iniciar uma mudança na maneira como tratam os resíduos gerados, afirmou ele. Uma corrida de 100 quilômetros em uma montanha na província de Gansu, no noroeste da China, terminou com a morte de 21 pessoas nesse sábado. Um último corredor desaparecido foi encontrado morto às 9h30 deste domingo, início da madrugada, em Brasília. De acordo com a agência estatal Xinhua, os corredores foram pegos de surpresa com a queda brusca nas temperaturas. Fortes ventos, granizo e chuva congelada atingiram os atletas que já estavam sob efeito da altitude. O evento esportivo ocorria na Floresta de Pedras, perto do Rio Amarelo, no condado de Gentai. Mais de 700 socorristas participaram das operações de busca. Ao todo, 151 participantes da corrida foram resgatados, 5 deles levados ao hospital com ferimentos leves e passam bem. Os principais jornais do país e seus destaques de capa neste domingo: a Folha de São Paulo. País mais pobre e informal torna a recuperação incerta. O estado de São Paulo, compra de startup, bate recorde com busca de cliente conectado. Valor econômico: empresas tentam romper planos de saúde individuais. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Empresas apostam no segundo semestre. 6h42 em Manaus. Vamos falar agora de esportes. Tricampeão, com 2 gols de Gabigol e estrela de João Gomes, Flamengo bate Fluminense e fatura mais uma taça. Marcos Felipe falha em gols sofridos pelo Fluminense e Fred desconta de pênalti. Esse foi o 6º tricampeonato do Flamengo na história. Ao todo são 37 títulos na competição. Atlético Mineiro empata com a América Mineiro e é campeão mineiro 2021. Coelho desperdiça um pênalti, reclama de outro não marcado e vê o rival levar a taça do estadual pela 46ª vez. Após derrota no tempo normal, 1-0, Vanderlei brilha nos pênaltis e garante a Taça Rio para o Vasco da Gama. Goleiro defende 3 cobranças contra o Botafogo em último teste antes do início da Série B. Nas Alagoas dos pênaltis, CSA vence o rival CRB e comemora 40º título alagoano.
Altos bate Fluminense do Piauí 3-0 com facilidade e borda no peito a terceira estrela de campeão do Piauí. Em final épica, Manaus marca os 51 minutos, vence o Tufão de virada e conquista o tetra. Márcio Passos marca golaço no apagar das luzes e garante o título em jogo de 5 gols. Rossini e Thiago Amazonense, este de bicicleta, fazem valer a lei do ex, mas não foi o suficiente. O jogo terminou 3-2. No Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid venceu o Valladolid e ganhou o Campeonato Espanhol. Hoje tem decisão do Campeonato Paulista entre São Paulo e Palmeiras. Aqui mais perto, em Belém do Pará, vão jogar Paysandu e Tona Luso Brasileira na decisão do Campeonato Paraense. 3h44 em Manaus, do outro lado da bancada. Já está aqui à minha frente o nosso arcebispo metropolitano, Dom Leonardo Steiner. Bom dia, Dom Leonardo. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os nossos queridos radiovintes. Nesta manhã de domingo, festa de Pentecostes. Festa de Pentecostes, manhã ensolarada, né? E hoje vai dar um diazinho quente, viu? Isso, já fez um dia razoavelmente quente ontem, não é? Isso, mas um dia muito bonito. E como é que foi a semana, Dom Leonardo? Essa semana foi uma semana bastante tranquila, mas nos preparando. Ontem à noite ordenei um agostiniano recoleto na igreja de Santa Rita de Cássia, Jesus Emanuel, mexicano, está aqui conosco na arquidiocese e pediu para ser ordenado aqui em Manaus, então ordenei. Mas antes tinha participado de Crisma. Crismamos 17 ontem à tarde. Estamos devagarinho retornando às nossas atividades. As crismas estão devagar acontecendo. Dom José esteve ontem em Presidente Figueiredo. Eu já tinha estado em Iranduba no fim de semana passado. Ontem à tarde crismei e assim devagarinho estamos retomando. Esperamos a partir de agosto poder retomar todas as nossas atividades. Naturalmente, se essa terceira onda que está sendo anunciada não acontecer. Por isso, vamos tomar vacina, Paulo. Vamos tomar vacina. E em meio a esse trabalho todo, o senhor Edmilson Tadeu Canavarros dos Santos fez o que ontem? Teve 2 celebrações e hoje terá 2 celebrações também. E concelebraremos hoje à tarde às 17 horas na Catedral, que será uma missa transmitida pelas rádios e pela TV. E hoje, domingo de Pentecostes. Hoje, na Igreja Católica, celebramos domingo de Pentecostes. Encerramos hoje o tempo pascal. Com a ressurreição de Jesus, celebramos esse tempo de Páscoa. E hoje encerramos, tanto assim que tem uma celebraçãozinha pequena no final da Eucaristia, onde nós apagamos o círio e retiramos o círio do recinto da igreja, simbolizando assim o término do tempo pascal, agora o tempo do Espírito Santo. Dom Leonardo, e a semana que está começando hoje, como é que vai ser? A nossa semana que vem agora são algumas reuniões que nós estamos preparando. Estou preparando a reunião para os conselheiros que nós temos para decidir algumas questões sempre de doação, de questões econômicas. Nós temos uma comissão para isso. Nós temos uma comissão administrativa além desta. Preciso reunir essa semana e também preparar a reunião do clero. Nós estamos retornando às reuniões do clero. Tivemos neste ano a primeira no mês passado e esse mês teremos então a segunda. E a nossa homilia de hoje? Hoje vamos meditar o Espírito Santo. O Espírito Santo que é a força de todas as nossas igrejas, não apenas na Igreja Católica. Na Igreja Católica nós o celebramos neste domingo, mas nas igrejas cristãs, especialmente as nossas igrejas assim chamadas históricas, também sempre há uma celebração especial. Vamos ouvir então esta mensagem que nos traz nessa manhã de domingo o nosso arcebispo metropolitano Dom Leonardo Steiner. Em seguida, ele fará uma oração e, como sempre, nos dará a bênção. Dom Leonardo. Recebei o Espírito Santo.
Hoje celebramos o dia em que o Espírito do Senhor foi derramado efusivamente em plenitude sobre toda a humanidade e em todo o universo. Os apóstolos recebem o dom prometido por Jesus, tornam-se pela força suave do Espírito as testemunhas do Evangelho por onde caminham, onde sentem-se enviados. Eles são a presença do novo reino inaugurado por Jesus. Eles agora são os proclamadores de um novo reino que tem a força do Espírito de Deus, a força da Trindade, pois foram fecundados pelo Espírito Santo. A saudação do Espírito que despresiona é: a paz esteja convosco. E mostrou-lhes as mãos e o lado. Abrir portas possibilita horizontes, saídas, sair do ciclo vicioso do não querer saber para aprender com as decepções, o medo e a morte. Jesus a mostrar-lhes as mãos e o lado, tão significativo que João nos diga depois desta palavra, mostrou-lhes as mãos e o lado. Depois do anúncio da paz, mostrou-lhes as mãos e o lado. As mãos e o lado. As mãos que estiveram estendidas até não poder mais. Mãos que não mais recolhem, apenas acolhem. Mãos que não retêm, apenas oferecem vida. O lado a nos recordar o quanto fomos amados, o quanto imerecidamente fomos salvos. E do seu coração saiu sangue e água, jorrou da nossa humanidade a nossa salvação. A nossa salvação, o amor salvífico. Sim, irmãos e irmãs, das mãos transpassadas e do lado aberto nasceu a nossa paz. Ali encontramos aquele amor sem medida, assim como nos disse Jesus, assim como eu vos amei. Aquele amor que oferece a paz, pois é livre, bondoso, cordial, jovial. É que a paz é mais do que viver sem conflitos, dificuldades, tensões, frustrações. Paz nasce de uma fonte que nos é oferecida como doação, que conforta nossa interioridade. Paz que entre todos os desprazeres vislumbramos realidades que nos iluminam, nos fortalecem. Como os mártires, que fortalecidos pelo Espírito Santo no meio dos tormentos, estão em paz, pois caminham ao encontro da Trindade. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo, o sopro da vida. O sopro que infunde a vida, o sopro que restaura a vida. O sopro, vida da nossa vida. O sopro, o Espírito que dá vida à nossa alma. E Jesus, a soprar sobre aqueles homens de portas fechadas por medo, envia-lhes o sopro da paz, da liberdade e da libertação. O Espírito Santo. Recebei, entrega, oferta, doação, oferenda. Recebei e acolhei o Espírito, aquele que fortalece e faz reviver, que ressuscita mortos, vivifica. O Espírito Santo, o Santo Espírito. Não qualquer Espírito que foi soprado sobre nós, mas o Santo, o Espírito Santo. O Espírito santificador, revigorador, transformador. O Espírito Santo que tudo santifica, fortifica, sim, a gratuidade do Espírito Santo. O Espírito do Senhor foi derramado em toda a sua plenitude, em toda a humanidade, em toda a obra criada, em todo o universo. O universo agora está repleto do Espírito. Tudo fecundado pelo Espírito que fecunda e gera. Vida nova, nova força, novo vigor. Fomos fecundados pelo Espírito Santo, nele fomos agora gerados em Cristo. Ouvimos nos Atos dos Apóstolos, na liturgia de hoje, ouviremos nos Atos dos Apóstolos, na liturgia de hoje. Os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar, de repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os inspirava. O movimento do Espírito, as manifestações do Espírito. Os discípulos de Jesus que se encontram no mesmo espaço das mãos transpassadas e do lado aberto. O mesmo lugar lá onde nos encontramos em Jesus, na sua morte e ressurreição. O mesmo lugar, o mesmo amor e temor, no mesmo lugar a espera do Espírito Consolador. O movimento do Espírito que ali se manifesta é forte, vigoroso, impetuoso, mas não destruidor. Vigoroso, forte, impetuoso, pois nada fica fora de seu espírito benfazejo.
enche, invade todos os recantos e cantos existenciais, concedendo as línguas de fogo do amor. O vento, Espírito de Deus, que pairava sobre as águas abismais, como nos diz o Gênesis, a fim de fecundá-las, torna-as assim princípio da vida terrestre. O novo sopro adeja sobre os povos do mundo inteiro, de estirpes diferentes, e reunir em um único novo povo de uma nova nação, sem fronteiras geográficas, sem diferenças de raça, cultura ou cor, cheios do unificador que concede a diversidade das línguas e a diversidade das escutas. Mas sempre um e mesmo Espírito, ele concedendo inspirações, impulsos, ações, recepções para o bem comum. O modo de um fogo alastrante e incendiário, as línguas repartidas, o mistério da salvação se difundiu por toda a terra, pregado em todas as línguas. Do mesmo lugar, a vinda do Espírito com seu poder de atração, se reúnem os povos na comunidade universal do amor, a Igreja. A difusão da centelha divina leva o novo povo a cantar os louvores de Deus por toda a face da terra, transformando suas vidas num contínuo hino de bendição. As línguas dos homens, em sua diversidade, iriam se reunir na identidade e unidade das línguas do amor jovial, formando um só canto de louvor. Os milagres das línguas a recordar o poder maravilhoso do Espírito de amor, que reúne numa identidade comum todos os homens e todas as mulheres com suas diferenças, sem discriminações éticas, culturais, religiosas, raciais. O amor que produz comunhão, fraternidade, diferentes línguas e linguagens, mas o mesmo, único amor iluminador a harmonizar e oferecer ouvidos para o encontro. Santo Agostinho, meditando a solenidade de hoje, nos diz: 50 dias depois, o Espírito Santo, o dedo de Deus, desce sobre os discípulos. Mas vede que diferença de circunstâncias em relação ao Monte Sinai. Lá o povo mantinha-se ao longe, dominado pelo temor e não pelo amor. Pelo contrário, quando o Espírito Santo desce, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar, e o Espírito, longe de os atemorizar do alto da montanha, entra na casa onde eles estavam reunidos. Viram, diz a Escritura, umas línguas à maneira de fogo que se iam dividindo. Tratar-se de um fogo que semeava o temor? De maneira nenhuma. Essas línguas de fogo pousavam sobre cada um deles e começaram a falar línguas diferentes, conforme o Espírito lhes inspirava que se exprimissem. Escutai as línguas que eles falam e compreendei que o Espírito, quem escreve, não sobre a pedra, mas nos corações. Assim, pois, a lei do Espírito da vida escrita no coração, não sobre a pedra, a lei do Espírito de vida, digo, está em Jesus, em quem a Páscoa foi celebrada plenamente de verdade. Paulo, na leitura de hoje, nos lembra que todos recebemos muitos dons, mas os dons como obras do Espírito. Cada um de nós recebeu dom. A própria diversidade de dons, ministérios, são obras do Espírito. São sopro do Espírito para a igreja, para as comunidades, mas cada um de nós recebe manifestações do Espírito. Cada um de nós recebe dons, virtudes. O mesmo Espírito a gerar a multiformidade de dons, graças, ministérios e serviços. O extraordinário que os dons, as graças que recebemos não são para nós mesmos, mas são em vista do bem comum, isto é, para toda a comunidade, para os irmãos e irmãs. É que recebedores e recebedoras do Espírito formamos o corpo de Cristo. O Espírito a alimentar, vivificar o corpo que somos nós. Nas nossas diferenças, nos nossos dons, ministérios, somos um em Cristo. Um significa diversos, únicos, mas alimentados e transformados no mesmo Espírito. Gerados no Espírito, Ele, Pai dos pobres, a suscitar em nós o desejo de sermos o Espírito matricial, o Pai, a Mãe do pobre, dos desvalidos, dos esquecidos, dos perambulantes, dos que ninguém cuida, ninguém quer. Sim, irmãos e irmãs, queridos radiovintes,
O Espírito que recebemos e que está sobre nós como línguas de fogo, abre nosso lado e as nossas mãos, mãos estendidas, mãos vazadas, lado aberto para o encontro. O Espírito Santo, memória de Deus, reenviai em nós a lembrança do dom recebido. Libertai-nos das paralisias do egoísmo e acendei em nós o desejo de servir e fazer o bem, porque pior do que a crise que nos atinge, só o drama de desperdiçar nossos dias, fechando-nos em nós mesmos e viver a violência. Vinde, Espírito Santo, vós que sois a harmonia, tornai-nos construtores da unidade, da comunhão, da paz, da não violência. Vós que sois o doador dos 7 dons, animai-nos a ser dom do amor para com os irmãos abandonados, aqueles que ninguém quer. Concedei-nos a graça de amar, de servir, para tornar-nos uma fraternidade, uma só família. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós, o Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Dom Leonardo, até a próxima semana, e o aguardamos aqui no domingo. Saúde para nós, e as pessoas devem se conscientizar de que devem tomar vacina. A vacina, não esqueçamos a vacina. Se fala numa terceira onda, Paulo, imagina se isto vier. E com cepa diferente de novo. Na medida em que vamos demorando nos vacinar e imunizar, essas cepas vão se multiplicando e daqui a um pouco talvez a própria vacina não faça o efeito necessário. Assim, vamos nos vacinar, vamos colaborar. Vou repetir uma expressão aqui do Papa Francisco, é uma expressão muito forte, é um dever ético. Vacinar-se é um dever ético, é um cuidado para com toda a sociedade, não é um cuidado para comigo mesmo apenas, é um cuidado para com a minha família, para com toda a sociedade. Vamos nos cuidar. Saúde para nós. Saúde para nós, para todos nós. E um bom domingo, uma abençoada semana. Horas e 4 minutos em Manaus. Bom dia para você, Fabiana. E Fabiana trouxe um cafezinho aqui pra gente, né? Reforçado, inclusive. E direito a bolo de macaxeira e também tapioca. O Hernandes Sampaio já está ali fazendo o seu desejum. 7 horas e 5 minutos em Manaus. O pastor Simonide está em Toyama, Ken, Takaioka, lá no Japão, acompanhando o Jornal da Manhã Especial de domingo e, como sempre faz, acompanhando a programação da Rádio Difusora. Mas agora vamos a um momento de descontração, vamos ao humor. Bom dia, professor. Ué, cadê todo mundo? Zé, hoje é dia de prova e todos os alunos já largaram. Desculpe, professor. A propósito, por que você está atrasado? Bom, é porque no caminho tinha um homem que perdeu uma nota de R$100. Isso é legal. Você o ajudou a procurá-lo? Não, eu estava parado em cima dela. Mas eu vi que isso não era certo e entreguei para ele. Menos mal. Me fale, seu pai o ajudou na lição de casa? Não, professor. Ele fez tudo sozinho. Bom, como punição, terá que fazer prova oral? Tudo bem. Antes de começarmos, me fale sua data de aniversário. 15 de maio. De que ano? Todos os anos, professor. Deixa pra lá. Vamos à primeira pergunta. E responda. Se você tivesse 3 maçãs e 4 laranjas em uma mão, e 4 maçãs e 3 laranjas em outra mão, o que você teria? Mãos muito grandes. Bom, em que batalha Napoleão morreu? Eu acho que foi a sua última batalha, professor. Zé, onde foi assinada a Declaração de Independência? Na parte inferior da página. Vamos para a língua portuguesa. Conjugue o verbo ir no presente. Ok. Eu vou
Tu vais, ele vai. Mais rápido, mais rápido. Ok. Nós corremos, vós correis, eles correm. Ah, Zé, tá tudo errado. Vou lhe dar mais uma chance. Conjugue o verbo empurrar. Ah, pode deixar que essa eu acerto. Eu empurro, tu empurras. Ele cai, nós ri. Ele levanta, nós corre. Sinto muito. Vou ter que lhe dar um 0. Eu não acho que eu merecia 0, professor. Ah, eu concordo, Zé. Mas essa é a nota mais baixa que eu poderia lhe dar. Sete horas e 7 minutos em Manaus. Vamos aos antigos reclames, vamos relembrar aqui como eram os comerciais de antigamente. Olha, o jeito como a gente se conheceu foi hilário. É, hilário pra você, né? Foi eu que apanhei. E foi bem feito. Por quê? Nós estávamos num barzinho. E ela falando da lava-louça eletrônica enxuta. Isso não é papo de barzinho, meu amor. E quando eu falei que a lava-louça enxuta facilitava a minha vida, aí ele disse, então você é uma mulher de vida fácil? Não, peraí, aí eu não não foi bem tive assim, dúvida. não. Enchi a mão e... Não, meu amor, eu disse que era com vida fácil, entendeu? É diferente. Facilite a sua fácil, vida. Não. Lava-louça, solução original. Olha só o que você pode encontrar no seu pacote de açúcar cristal. Mix, liquidificador, espremedor, cafeteira elétrica. São milhares de prêmios. É só você encontrar o Vale Brinde nas embalagens de 2 ou 5 quilos. As informações estão todas aqui. Achou? Ganhou. E você vai adoçando a vida com Cristalvo. Cristalvo adoça sua sorte. Cuba Montila? É pra já. Montila, acompanhe o seu ritmo. Novos perfumes de Vinória, ainda mais envolventes. Sensível diferença para mulheres especiais. Eu começo mandando um bom dia para o empresário Adelson Pinheiro e a esposa Dona Sigrid, lá na João Câmara, lá na S. Pinheiro, no Novo Alejo. Bom dia, Adelson, para você, bom dia para Dona Sigrid, o Elias Emanuel e a Melissa que estão acompanhando o jornal, bom dia para o casal, bom programa. Jerusa Santos, bom dia para ti. Doutor Raimundo Silva e Dona Metista, deixa eu ver quem mais aqui, o doutor Nicolau Libório, o Julinho lá do Bradesco, homem das relações públicas, a Tatiane, que é gerente também do Bradesco do Boulevard, Marcos Guerra, que é o gerente geral do Prime Boulevard. Deixa eu ver quem mais, a Adriana, a dona Juscelina Prígio, que acompanha o programa, o Rodrigo, a dona Terezinha no bairro da Redenção, o Major Afrânio, José Alberto Zegdeg, dona Gui, dona Cristina, deixa eu ver quem mais, o Valdino Castro na Urucará FM, o J. Raia aqui em Iranduba, Ariel e a Tayla, bom dia para eles, Paulo Tasso e a Carol, oi Paulinho Tasso, doutor Raimundo Rocha Filho, bom dia para ele, doutor José Márcio, que é odontólogo que acompanha todos os dias o Jornal da Manhã, a dona Adriana e a Juscelina Prígio, dona Juscelina Prígio, já falei ainda há pouco, o Jander Nobre, a Suelen e o Benjamin estão se divertindo, curtindo férias merecidas lá em Fortaleza. Em Curitiba, quem está acompanhando o jornal é a Jovanca e o Antônio e os filhos Francisco e Joana. Bom dia para os dois. E para os 4, claro, a Jovanca, o Antônio e para os 2, o Francisco
e a Joana. O Nilson Araújo, que está em Capiranga, Dona Graça Vieira, Dona Mara Vieira, na Cidade Nova, Dona Bárbara, a mãe da Dani Quiran, Antony, e aí os filhos da Dani, o Igor e o Iago, a Andréia, a Andresa, a Adriana, a Débora, a Gabriel, Maria Eduarda e Guilherme, que acompanham o jornal, Dona Nair e Renê, no bairro do Alvorada, o Flávio Seabra e Dona Eneida Pacífico, jornalista Mário Monteiro e Dona Carminha, grande fotógrafo Antônio Menezes e sua esposa Dona Leila Menezes, que acompanham o jornal. Doutor Mário Amorim, Dona Macrina, Dona Conceição, Dona Conceição Paiva, Dona Flora. Oi, Manuel Bragança, bom dia para ti. O Mário, o Miro e Melo, que são taxistas aqui no Eduardo Ribeiro, à espera de seus passageiros aqui na Eduardo Ribeiro, já que hoje está em funcionamento a feira do artesanato. A Elivanda, que é a sargenta da PM, bom dia, Elivanda. O Charles, o Charleco, João Santana e Lúcia no Parque das Laranjeiras, Edivaldo e Marquinhos da Segurança da Assembleia, ainda na Assembleia o João de Deus, Eduardo Dudu da Assali, Dona Ana da manutenção da Galeria da Assembleia Legislativa, Dona Terezinha do Cartório, o Luiz Costa, Dona Tereza, Ricardo, Dona Jussara, aqui na 24 de maio. E um bom dia também para o Antônio Costa, que acompanha o jornal. Aline Nelma, Janete Castro Amorim, São José do Mipibu, no Rio Grande do Norte. Um grande abraço para você, Janete Amorim. Deixa eu ver quem mais aqui. Dona Lúcia e o Luiz Márcio e os filhos Mateus e Zeus, lá no bairro da Redenção. Muita gente aqui mandando recados. Deixa eu colocar aqui o pastor Simonini de Japalenê, lá em Toyama, no Japão, que está acompanhando o jornal. Dona Clarice, no bairro da Betânia. A Dona Lauriette Valente, hoje aniversaria, completando 101 anos, recebendo as parabenizações do Gessé Valente e do Jonas. Dona Ivanci Gomes da Silva, lá no bairro de São Raimundo, acompanhando o programa. E hoje vamos estender o tapete para a Dona Lauriette Valente, que completa 101 anos, alvo de homenagens por parte de toda a família, da Dona Leila Sena, que é enfermeira e que é mãe do Rodrigo, e da Larissa Lima. Larissa Lima, inclusive, que é filha do J.A., assim como o Rodrigo, vai completar amanhã 25 anos. Vamos então estender o tapete vermelho para a Dona Lauriette Valente, que completa 101 anos, e a Dona Leila Sena, lá em Iranduba, que é enfermeira, que está aniversariando também no dia de hoje. Já parabenizando a Larissa Lima, que amanhã completa 25 anos, recebendo as parabenizações do papai J.A. Tapete vermelho. Parabéns, parabéns, Difusora lhe deseja. Parabéns, parabéns, Difusora festeja com você. 7h30 em Manaus. Parabéns a Maria Eduarda Rosas, que faz 15 anos e que mora na rua Adriano Jorge, no bairro de São Raimundo. Ela é filha da Manuela e do Bacharel. É isso aí. Parabéns a todos os aniversariantes. Me chamou a atenção aqui o aniversário da Dona Lauriette Valente, completando 101 anos. Parabéns. Esse mundo curioso. A luz do sol leva pouco mais de 8 minutos para chegar até nós. Isso acontece porque a velocidade da luz é finita, aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. E a distância entre a Terra e o Sol é de cerca de 150 milhões de quilômetros. Apesar de hoje ser o maior símbolo da França e um dos monumentos mais famosos e admirados do mundo, a Torre Eiffel, quando foi construída em 1889, era odiada pelos moradores de Paris. O motivo? Originalmente ela era da cor vermelha, já imaginou? Em seus mais de 130 anos de história, a famosa Dama de Ferro de Paris, também conhecida como a Senhorita de Paris, foi pintada 19 vezes. Segundo o dia local, a cada processo de pintura são gastas aproximadamente 60 toneladas de tinta para pintar a Torre Eiffel. As 3 famílias mais ricas do mundo têm mais dinheiro que a riqueza dos 48 países mais pobres do mundo.
Até 2011, a cerveja não era considerada uma bebida alcoólica na Rússia, ela era classificada como um refresco. Nos Estados Unidos, aliás, existem mais casas sem ninguém morando do que moradores de rua. Estados Unidos, Birmânia e Libéria são os únicos países do mundo que não usam o sistema métrico para medição padrão. E, finalmente, a maioria dos banheiros em Hong Kong utilizam água do mar. Isso é feito para conservar a pouca quantidade de água doce que tem disponível na região. 7h32 em Manaus. Agora é hora da nossa discografia, que é editada, é compilada, é pesquisada pelo Ismael Moura. E ele que também pesquisa e traz pra gente o humor e os mais antigos reclames do rádio. Sete horas e 41 minutos em Manaus. Um bom dia para o Serafim Souza, que está em São Ludgero, em Santa Catarina, e meu querido doutor Cândido Honório, doutor Cândido Honório, que está acompanhando também o Jornal da Manhã, e vai ouvir daqui a pouco o Jurandir Vieira, que já está aqui para apresentar o Domingo é Nosso. Um ciclone extratropical é a principal causa da forte ventania que atingiu a Baixada Santista no litoral de São Paulo neste fim de semana e causou destruição e transtornos à população, explicam meteorologistas. Eu falei meteorologistas. Rajadas de vento que atingiram 108 km/h foram registradas nas cidades da região. E o mar ficou encapelado, ou seja, o mar ficou bastante agitado, causando também problemas à navegação. Imagens gravadas por diversos moradores mostram a força do vento, que derrubou muitas árvores e também paralisou o veículo leve sobre trilhos, o EVLT, na altura de São Vicente, na Baixada Santista. Estão fechadas as páginas do Jornal Especial de domingo. E nós prometemos voltar amanhã com muitas informações a partir das 5h45 no Jornal da Manhã, atualizado com notícias do domingo e as primeiras da segunda-feira. A sonoplastia de rádio foi de Jean Santos e Hernandes Sampaio, que vai continuar aqui com o Jurandir Vieira. A produção de Ismael Moura, a apresentação Paulo Guerra. E eu os deixo aqui com 3 pensamentos. O primeiro: nunca duvide da voz do seu coração, pois ela reflete a verdade do seu pensamento. Vou repetir. Nunca duvide da voz do seu coração, pois ela reflete a verdade do seu pensamento. E tem gente que se acha muito grande, mas o Titanic também era e afundou. Isso para os que pensam que sabem tudo. Vou repetir. Tem gente que se acha muito grande, mas o Titanic também era e afundou. Foi para o fundo do mar.